Falando das rotinas fiscais, quais são as obrigações anuais, mensais, semestrais que são obrigatórias aqui para que o investidor esteja em conformidade aqui com os regulamentos locais? Perfeito. Então, aqui você tem a pessoa física basicamente é um imposto de renda anual, tá? Que ocorre quando, Alexandre, aqui? Geralmente é 15 de abril, se não tiver nenhum tipo de extensão automática por parte do governo por catástrofes naturais, perfeito, que é o caso agora da Flórida, por conta, exato, teve da Califórnia. Então o da Flórida eu sei que já foi posto para maio desse ano, tá? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. O da Califórnia eu não tenho certeza, mas eu acho que já passaram para outubro, automaticamente, tá? O que acontece? A pessoa física, basicamente, é o imposto de renda, e você tem a pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai depender muito da atividade dela, tá? Se ela for uma empresa de prestação de serviço, ela não tem o que é o sales tax na emissão de invoice, tá? O que é o sales tax? Então, o sales tax é o imposto que você paga sobre produtos, tá? Sobre produtos que você vende. Então, você vai comprar algum produto aí, algum celular, alguma coisa numa loja, então você vai ter sempre o sales tax, que é com base lá no seu condado. Então aquele sales tax a empresa retém e repassa para o governo, tá? Então esse é um controle fiscal que a empresa precisa ter. Adicionalmente a isso, você tem também empresas que, vamos supor, que tenham funcionários, vamos dizer, CLT, né? Que seriam na folha de pagamento. Esses você tem o imposto de contribuições sociais, né, que vai direto na folha, entendeu? Mas em termos gerais estamos falando que é basicamente esse, entendeu? Seria imposto de renda e esses adicionais, caso dependendo muito da atividade da empresa. Mas muitas vezes as atividades das empresas são serviços aqui nos Estados Unidos e essas não têm imposto na emissão de invoice. Eu vejo no meu dia a dia, Alexandre, você certamente mais do que eu, muitos planejamentos implementados de forma inadequada. Sim. Né? Necessidade de retificações caras, muitas vezes, com riscos, né, potenciais para o patrimônio. E aí eu acho que é sempre muito rico a gente trazer os principais erros, né, que a gente vê nas práticas. É uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os meus convidados. Na sua rotina, quais são os principais erros que você vê brasileiro cometendo aqui em relação às rotinas fiscais, contábeis, essa seleção de entidades? Fala um pouco sobre isso, que eu acho que vai ser muito rico. Tá, vamos lá. Olha, por exemplo, erros que ocorrem, muitas vezes, vamos lá, investidores que querem investir no mercado imobiliário, tá? Então, às vezes por ou não querer assumir custos de abertura de empresa, manutenção de empresa, acaba se fazendo na pessoa física. E aí o cara compra aqui, vende ali, compra aqui. O que acontece? O não residente, quando ele vende um imóvel do lado americano, ele tem um imposto também que é retido na fonte, que é 15% do valor de venda. Não é sobre o ganho de capital, é o valor de venda. Então ele tem 15% desse valor. Esse é o outro imposto que eu ia te falar, entendeu? E depois ele faz... É significativo. Né? Mas é muito, porque quando você fala de um ganho de capital, você cai, depois você tem que ver qual é a alíquota que você cai, mas ok. Agora, se você fala do valor de venda, vamos supor que você comprou... Se meu lucro for menor do que 15%, eu pago mais do que meu lucro. Exatamente, entendeu? Então imagina que você comprou uma casa por 900, vendeu por 1 milhão, você vai ser retido 150, você entendeu? Só num ganho de 100, você entendeu? Então o que acontece? Então muitas vezes tem clientes que acabam não fazendo uma estrutura para tentar evitar que esse imposto chama-se FIRPTA, tá? Perfeito. E a restituição desse FIRPTA, temos casos de clientes que estão 3 anos para pegar o recurso. E valores altíssimos, perfeito, tá? Valores de $200 mil para pegar de refund, e o IRS não vai dar preferência para quem não é residente. Aí você pode criar estruturas que você blinda essa operação, entendeu? Então, por exemplo, se você fizer, de novo, uma LLC de um único dono, não funciona, perfeito, entendeu? Porque perfeito, ela é desconsiderada. Aí, se você faz a partnership, que são 2 ou mais sócios, ela recebe sem ter a necessidade da retenção do FIRPTA. Porém, quando ela vai passar
o resultado dela tem que ter a retenção, então vai. E se você faz via corporation, aí é toda aquela velha história que a gente entra de falar, fica-se o lucro. Principalmente quem quer investir e rodar o recurso aqui, a corporation, sem dúvida nenhuma, é a melhor opção, porque você põe o recurso, ela paga o imposto e ela continua gerando, rodando e rodando e rodando, entendeu? Sem dúvida. Então, e que é a condição, eu diria, da maioria das pessoas que estão buscando internacionalizar no momento, é internacionalizar de forma perene, né? Exato. A gente, pelo menos, bate muito nisso. Vai internacionalizar? Internacionaliza. Não fica no pensamento de trazer, domiciliar o recurso para real novamente, né? Exatamente. E assim, e outros erros aí, que nem eu digo que às vezes são erros absurdos, né? Que a gente vê por aí, sabe? Assim, são erros, às vezes, de escritórios não tão sérios, vamos falar assim, de às vezes lançar coisas erradas mesmo na contabilidade, entendeu? Então, assim, já vimos diversos profissionais aí recomendando, olha, tá com muito lucro, compra uma casa. Eu falei assim, não, mas... Qual o sentido disso, né? Você entendeu? Não é uma despesa, você está adquirindo um ativo, entendeu? Então, assim, é se segurar de que também está falando com uma pessoa que tem um conhecimento, pelo menos razoável, né? Sim. E esse ponto é muito importante, né? Até queria te perguntar, a gente encontra muitas vezes famílias totalmente perdidas. Sim. Elas estão atendidas por um profissional, porque elas acreditam que conhece o que está fazendo, acreditam que estão de uma forma correta, e por conta disso não auditam, vamos dizer assim, não se certificam de que estão na estrutura correta, né? Como é que um investidor brasileiro consegue atestar, né, que está em conformidade com as obrigações, ou seja, que está tendo um serviço ok, como é que ele tira uma certidão de ônus, né, que é uma figura que nós temos no Brasil, dizendo, olha, está tudo aqui com a sua empresa, suas obrigações estão corretas. Você recomenda algum nível de auditoria? Fala um pouco sobre isso na sua prática. Eu acho que é o seguinte, assim, é você realmente conversar com o profissional, ver se ele está licenciado para fazer aquele tipo de atividade, entendeu? E procurar saber qual é o histórico daquele profissional, entendeu? Porque, por exemplo, assim, você acaba vendo muitas vezes aí muitos aventureiros, vamos dizer, entendeu? É a pessoa que nunca trabalhou com isso, chegou aqui, começou a trabalhar como bookkeeper em uma empresa, agora já entendo de contabilidade, que nem eu sempre digo, bookkeeper não é contador, o cara não sabe de contabilidade, porque o bookkeeper, ele tem um sistema no qual ele fala, olha, o que é isso aqui? Isso aqui é uma despesa, isso aqui não sei. Ele não entende a contabilidade em si, entendeu? Então, e é isso que a gente, aqui dentro do escritório, a gente sempre briga, porque eu falo, todo funcionário novo, ele começa trabalhando na contabilidade no Excel. Porque eu quero saber se ele sabe. Perfeito. Depois ele pode ir para o sistema. Porque tem que entender o que é uma provisão, o que é receita, o que não é. Se ele não souber fazer a fórmula... Se não souber, exatamente. Se você não souber o que é, você entendeu? Fica complicado. Então eu acho que assim, procure saber qual é o histórico profissional desse profissional o qual você está contratando, entendeu? Quanto tempo de experiência ele tem no mercado americano, quanto tempo ele está nos Estados Unidos, entendeu? Ele tem formação nos Estados Unidos, ele não tem. Eu acho que, não vou dizer que isso torna-se infalível, sim, mas ajuda. Sim, mas ajuda.